Sejam bem-vindos a mais um Café Filosófico Espírita, promovido pelo CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, em parceria com o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. E na manhã de hoje, nós temos uma reflexão muito importante a fazer, que é a esperança segundo a filosofia e segundo a filosofia espírita. Em continuidade, a um trabalho que nós iniciamos com o encontro com a cultura espírita do mês de maio, que falava sobre as consolações da filosofia e as consolações da filosofia espírita. E também é tema do programa Filosofando da TV Mundo Maior. Muito bem. Então, um tema como esse, a esperança segundo a filosofia e segundo a filosofia espírita, vai nos trazer respostas para as nossas incógnitas, não é? Para as nossas perguntas. E essas perguntas são muitas, principalmente no que tange aos momentos conflituosos que nós estamos vivendo no nosso país e principalmente no mundo também, não é? Nós estamos fazendo parte de um contexto muito importante, que é o contexto da renovação de pensamento, a renovação das nossas consciências, não é? Nós estamos dando ares novos à nossa maneira de pensar. E estamos frente a frente a uma situação de sociedade que foi construída por nós através de valores que nós achávamos que eram valores consubstanciais, valores profundos, mas, ao mesmo tempo, valores práticos, né? Mas nós estamos vendo no momento que alguns desses valores se tornaram praticamente inócuos, né? E não estão dando para nós as respostas necessárias, principalmente sob o ponto de vista existencial. Então, muitos dramas estão ocorrendo, né, no nosso país, ao nosso derredor, muitos dramas estão ocorrendo também no mundo, né? Muitos conflitos na América Latina, muitos conflitos no Oriente Médio. E nós ficamos com aquela incógnita, né? Afinal de contas, será que isso é transição, né? Será que isso faz parte desse momento importante? Aí nós dizemos o seguinte: não existe nada de místico ou de mítico nesse processo. Nós estamos apenas e tão somente passando por um momento já trazido para nós didaticamente no Livro dos Espíritos e que aborda a lei de progresso. Então, as leis morais, a terceira parte do Livro dos Espíritos, nós temos lá, principalmente, civilizações ou povos degenerados, etc. Então, essa triagem que está sendo feita no momento é uma triagem de valores, né? Então, aquilo que for útil para o nosso momento existencial e para os momentos existenciais subsequentes, permanecerá, porque aquilo que é de Deus, aquilo que é concreto, aquilo que é de uma espiritualidade mais elevada, permanecerá. Aquilo que não for útil, aquilo que não for importante para nós, sem dúvida nenhuma que não vai permanecer, não é? Assim como quando nós olhamos para o passado e nós vemos que muita coisa ficou lá atrás, então muita coisa também ficará imersa nas nossas lembranças, como momentos fugazes, momentos de dificuldade, em que infelizmente nós tivemos que passar por eles, né? Muitos são produto da lei de causa e de efeito, outros são produto da nossa iniciativa, do nosso livre-arbítrio, muitas vezes o nosso livre-arbítrio não muito coerente, né, em termos de humanidade. Mas o que nós estamos passando agora tem uma resposta, e eu volto a dizer, não é uma resposta mística, não é? Então, dizer que transição, aí as pessoas ficam, mas que transição é essa, tal. É um momento simplesmente natural, porque transição sempre aconteceu, é o que eu sempre digo, né? Em aula, em palestra pública também, transições sempre existiram, né? Uma das grandes transições que ocorreram para nós na nossa história foi quando o Império Romano praticamente implodiu, né? E no século IV, com o cristianismo nascente, uma nova perspectiva surgiu. Só que as pessoas não estavam muito bem preparadas para essa nova perspectiva, né? Então, a mensagem de Jesus passou a ser uma mensagem religiosa e não de vida e não de consciência,
né? Então, esses momentos cíclicos pelos quais a humanidade atravessa se repetem, né? Então, nós estamos passando atualmente por um processo absolutamente natural, que é o momento da nossa reciclagem, né? Então, tudo aquilo que nós abordávamos em momentos anteriores está sendo posto aqui em análise, né, para que nós voltemos os olhos para nós mesmos. E, principalmente, confiemos na doutrina espírita, que é uma doutrina de luz, porque foi trazida para nós num momento muito importante, que foi o momento do surgimento dos movimentos existencialistas ateus na Europa, né? Então, essa contrapartida da doutrina espírita vai dizer para nós o seguinte: olha, os existencialistas ateus estão presos no tempo, né? Fazem parte, tudo isso faz parte de um momento existencial deles, que eles estão vivendo. Mas esse movimento foi tão importante que ele lança, até hoje, os seus braços, né, na constituição do pensamento filosófico europeu e até brasileiro também, né? Então, nós vamos fazer aqui uma reflexão com o auxílio de um texto da filosofia clínica, que é mais um braço da filosofia, né? E que se propõe a unir determinados conceitos da psicanálise dentro dos conceitos filosóficos, né? Ou inverso, a filosofia abordada de uma forma a tentar ajudar as pessoas a passar por momentos difíceis. A filosofia clínica não se dedica a fazer sessões de psicanálise, não, e sim a refletir aprofundadamente aquilo que é importante para nós no nosso momento, né? E, para isso, foi muito interessante que a filosofia clínica surge com um livro lançado nos Estados Unidos, chamado Mais Platão, Menos Prozac, né? Ou seja, não podemos e não devemos depender das drogas, e sim depender do nosso pensamento, né? De tudo aquilo que o ser humano já construiu de bom, para que a gente possa viver melhor e passar essa herança de viver melhor para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos, e principalmente dentro do centro espírita, porque, enquanto instituição, já que todas as instituições estão em crise, o centro espírita também está em crise, concordam? Então, determinados padrões de comportamento já não servem mais. Então, sem dúvida nenhuma que os comportamentos vão se renovando. Porém, a doutrina espírita é sempre aquela, né, que foi trazida, fundamentada, alicerçada em princípios eternos e imutáveis. Tem gente que não gosta disso, né? Mas quem não gosta disso é porque não estudou aprofundadamente o Espiritismo. Depois a gente vai fazer um comentário sobre essas comunicações que estão surgindo aí pela internet. E eu gostaria de tranquilizar o coração de vocês, para que vocês realmente tomem o Espiritismo como bússola e não se deixem levar por comunicações outras que, na verdade, não fazem nada a não ser depreciar aquilo que o Espiritismo trouxe para nós de tão importante, né? E tão engrandecedor da nossa alma, né? Então, vamos lá. Esse texto chama-se Oscilações da Alma. Então, eu vou ler determinados trechos, vou comentar, e depois nós vamos passar para a parte de slides, ok? Viver na sociedade contemporânea parece, para alguns, assustador. O temor de sair às ruas, o medo do futuro, da morte, da violência, da doença, da miséria, da solidão. São muitos os nossos temores, concordam? Mas o medo não é uma prerrogativa das sociedades contemporâneas. A antiguidade grega já abordava essa questão, né? Num dos programas que nós vamos abordar no Filosofando será sobre a proposta de Epicuro, né? Um dos pensadores da Antiguidade Clássica, que diz para nós que é importante que nós tenhamos sempre em mente o bem viver, o viver com os amigos, alimentar-se frugalmente, estar sempre disposto a vivenciar o lazer de forma saudável
E essa ideia foi depois aproveitada por um pensador italiano chamado Domenico De Masi. Ele escreve um livro chamado Ócio Criativo. Então, são nesses momentos que a gente vai ver o quanto é importante nós valorizarmos os momentos que nós temos com a família e com nós mesmos, não é? Aristóteles, por exemplo, tratou do assunto afirmando na arte retórica que o medo é uma dor ou agitação produzida pela perspectiva de um mal futuro que seja capaz de produzir morte ou dor. Essa expectativa do sofrimento é que faz com que a gente sofra, muito mais do que o sofrimento em si. Também apontou na Ética Nicômaco, Aristóteles, que o medo é definido como uma expectativa do mal, olha só. As nossas ansiedades contemporâneas nada mais fazem do que isso, né? Nos deixarmos totalmente à mercê dessa ansiedade. Porque sofremos por uma expectativa, por uma perspectiva futura? É a pergunta. Por que nos alterarmos por medo a ponto de nos descontrolarmos? Por que deixarmos de dizer... Ou melhor, por que deixamos de dizer o que pensamos, fazer o que queremos, escolher o que consideramos melhor devido ao medo? O que faz com que algumas de nossas reações descontroladas, quando movidas pelo temor, venham a ser motivo de posteriores arrependimentos? Né? O que ocorre conosco que permite ao medo, em algumas situações, ser capaz de interromper, travar as nossas ações? Na perspectiva aristotélica, o medo não é um mal em si. O aspecto negativo do medo residiria no desequilíbrio provocado por um temor desmedido. Lógico, o medo faz parte do nosso sentimento de quê? De autopreservação. Né? Faz parte do instinto de sobrevivência. Né? Mas o que Aristóteles diz aqui é o medo desmedido, é o temor desmedido. A saída apontada por ele, portanto, para o equilíbrio necessário para a virtude, estaria em encontrarmos a justa medida, o meio termo, o equilíbrio entre o excesso e a falta, entre as necessidades de cada singularidade e as necessidades do todo social. Então, se nós estamos aqui amedrontados com os acontecimentos do mundo, nós temos, muitas vezes, duas reações. O medo em si, o pânico, ou então a ausência de perspectivas, ou até o descomprometimento, ou o desprezo por tudo aquilo que está ocorrendo, e o isolamento. Então, são dois extremos. A proposta aristotélica é que nós achemos o meio termo, né? A solução do meio, ou seja, o equilíbrio. Diante das situações cotidianas, como você estabeleceria a justa medida? Você consegue avaliar adequadamente as situações diante das quais se encontra? É uma pergunta que cabe a nós respondermos. Né? Então, você consegue avaliar as suas situações cotidianas? Né? Ou você reage simplesmente sem pensar? Né? O que precisa fazer para isso? De que você tem medo, afinal? De que nós temos medo? Né? Seu medo é justificável? Há elementos nos quais ele possa ser fundamentado? Ou ele é fruto de algumas das suas divagações? E nós acrescentaríamos aqui, com a contribuição que o Espiritismo traz no estudo das influências espirituais, ou seria um processo obsessivo em andamento? Epicuro apresentou o medo como uma das grandes causas do sofrimento humano. Medo dos deuses, medo da morte, medo da dor, medo das dificuldades e privações. Epicuro viveu lá para o século IV a.C. Olha só, mudou alguma coisa? Não é? Continua atual. As reflexões de Epicuro continuam absolutamente atuais. Assim como de Aristóteles. Né? Então, eles não estão lá perdidos no tempo antes do Cristo. Não. Né? Então, veja o quanto que nos falta ainda evoluir nesse pensamento, porque se os dramas que eles viviam naquela época ainda são os nossos dramas, meu Deus, alguma coisa está errada. O que nos falta ainda para que possamos enfrentar as dificuldades criadas por nós mesmos de uma forma mais coerente, mais harmônica, mais equilibrada?
Tenhamos em mente que depois de Epicuro, Sócrates foi o contemporâneo desse pensador, mas depois dele veio Platão, né, e tantos outros pensadores. Depois deles veio Jesus, com a sua proposta magna de vida, mas nós ainda parece que estamos claudicando, né? Nós subimos 4 degraus e descemos 3, andamos 4 passos e voltamos 3. Né? Então, Epicuro considerava que esses medos eram fundamentados em opiniões falsas e propunha o conhecimento de si e do universo como caminho para a imperturbabilidade humana. Você consegue não se perturbar com os seus medos? Se você buscasse as origens desses medos, o que encontraria? Eles são justificáveis? Os estoicos defendiam que o mundo possuía uma ordenação racional perfeita e que o medo era derivado de vermos no mundo algo que não existia e que não podia existir, ou seja, fruto da imaginação. A pessoa, quando está com medo, ela muitas vezes cria situações em derredor dela, passa a ver uma realidade inexistente, fruto da sua própria fantasia. Segundo eles, calma e equilíbrio racional seriam suficientes para nos guiar do medo à precaução, não havendo um mal que pudesse ameaçar a razão. Então, hoje, por exemplo, já que nós estamos frente a tantas dificuldades, precaução. O medo nos encaminharia à precaução, ao equilíbrio, portanto. É esse caminho do meio que Aristóteles propõe. Segundo Spinoza, no livro A Ética, a imagem de uma coisa passada ou futura tem o mesmo poder de nos afetar que uma imagem de uma coisa presente. Sem dúvida nenhuma. Quantos fantasmas nós não carregamos conosco, não é? De problemas vividos no passado e que, no entanto, parecem vívidos no presente. Basta a gente levar a memória no tempo, nós vivenciamos igualmente aquilo que passamos, sofremos da mesma forma, até choramos por um fato que ocorreu há 20 anos atrás. Quantas pessoas não ficam presas a essas mágoas? E quando visualizam o instrumento da sua dor, projetado na pessoa, ou em várias pessoas, não é? Que impacto isso causa no sofredor? Então, foi incapaz de perdoar, incapaz de passar pelo tempo, né? Ficou preso nessa circunstância e praticamente imóvel. Né? A vida passa por ele e ele continua preso nessa situação. Quantas vezes nós não fazemos isso conosco, não é verdade? Ao tratar das afecções, ou seja, das paixões da alma, que é um tema spinoziano, ele aponta medo e esperança como nascidos de uma imagem futuro passada, da qual duvidamos dos resultados. Com isso, aproxima as duas paixões a partir de uma origem comum, ou seja, a dúvida. Com efeito, diz Spinoza, abrindo aspas, a esperança não é senão uma alegria instável, nascida da imagem de uma coisa futura ou passada, de cujo resultado duvidamos. O medo, ao contrário, é uma tristeza instável, nascida também da imagem de uma coisa duvidosa. Se retira a dúvida dessas afecções, desses problemas, a esperança transforma-se em segurança e o medo em desespero. A saber, a alegria ou a tristeza nascida da imagem de uma coisa que tememos ou esperamos. Olha só, Spinoza já pensava isso lá no século XVI, né? Para Epicuro, o medo se fundamenta ou se fundamentava em opiniões falsas. Ele propunha o conhecimento de si e do universo como caminho para a imperturbabilidade. Não era outra coisa que dizia Sócrates, ou foi outra coisa que disse Jesus. Não é outra coisa que diz o Espiritismo, não é? Então, por que nós acreditamos muitas vezes em mensagens oriundas de uma internet, onde muitas vezes dizem, né, que a internet é um caminho, como é que fala? É uma zona perigosa, não é? Onde não se faz nada a não ser
deliberar através de opiniões falsas, etc. Mensagens pseudo-psicografadas por espíritos pseudo-sábios. Então, toda essa triagem que nós precisamos fazer e que muitas vezes causa impacto essas mensagens, não é? No nosso coração, na nossa alma, na nossa razão. E nós acreditamos. Acreditamos por quê? Porque não aprofundamos o conhecimento necessário dentro da doutrina espírita para fazer essa análise criteriosa daquilo que é mera opinião de um espírito ou de um médium, daquilo que é verdade. Se a filosofia foi todo um caminho percorrido pela humanidade em busca da verdade, Jesus trouxe uma parcela dessa verdade, se não ela toda, que foi revisitada pela doutrina espírita, não é? E trazida nos seus fundamentos principais para a nossa análise e a nossa vivência. Então, vamos deixar de lado um pouco mensagens mediúnicas e nos dedicarmos apenas e tão somente ao estudo da doutrina espírita. Isso é ser ortodoxo? Tem muita gente que diz, ai, mas isso é purismo. Não, não é purismo, não. Quem diz isso é porque não gosta de estudar, né? Que só fica assistindo palestra, que só fica ouvindo rádio, só fica assistindo televisão. Ah, mas é tudo espírita, tá? Tudo espírita, mas não substitui o estudo aprofundado da codificação, das mensagens trazidas pelos espíritos que estão lá, pelos trabalhos que vieram depois com os pioneiros da doutrina espírita, que trouxe para nós, aqui no Brasil, uma possibilidade, uma esperança de renovação de pensar, e com autores belíssimos, no caso Herculano, no caso Deolindo Amorim, Hermínio Miranda e tantos outros, né, que seguem essa sequência. E no campo da ciência, hoje, nós tivemos aqui, inclusive, no centro, a presença de duas pessoas que nós fizemos questão de trazer, que foi o Cosme Massi e o Júlio Pérez, né? O Júlio Pérez no campo da ciência espírita. Então, ele está desenvolvendo a ciência espírita de forma equilibrada, tranquila, serena, e o Cosme Massi também fazendo o seu papel. Então, o mais é especulação, o mais é espiritualismo puro, porque mediunidade também se dá no campo do espiritualismo, não só no campo do espiritismo. Allan Kardec já dizia isso. Então, não vamos ficar acreditando em mensagens por aí, fazendo uma pausa aqui para fazer uma análise da última mensagem que surgiu, psicografada por uma criatura cuja mentalidade está presa no tempo, lá no horizonte tribal, descrito pelo Herculano no livro Espírito e o Tempo, e o espírito que o acompanha também, né? Então, a última mensagem traz a assinatura de um ex-presidente do Brasil, e que, de uma forma assim, muito estranha, conduz esse pensamento no sentido de que nós precisamos votar no neto desse presidente. Quer dizer, ele próprio dizendo, olha, votem no meu neto, tá bem? Gente, isso não é sério, né? Não tem seriedade nenhuma aí. Então, a seriedade talvez nem seja esse espírito, né? Mas é um espírito brincalhão, sem dúvida nenhuma, porque aparecer uma mensagem psicográfica dizendo que você tem que votar no meu neto, porque ele é a salvação da pátria, tá bem, ok, obrigada. Não é? Por favor. Uma vez eu falei aqui, parem de ler mensagens psicografadas e vamos estudar a doutrina espírita. Aí as pessoas falam, não, mas e aí o médium tal, médium X, médium Y, deixem os médios para lá. Eles são pessoas, a mediunidade, quando não é devidamente equilibrada, ela se torna uma mediunidade instável. Então, é quase como se fosse um rádio que fica conectando em qualquer estação. Então, é um risco, gente, é um perigo. Sabe? É um perigo. A mediunidade que não é pautada no conhecimento devido, tanto doutrinário quanto das circunstâncias que fizeram parte da nossa própria evolução, é um risco. Né? Sabiam que Adolf Hitler era um médium? Olha as conexões que ele fez. O que causou no mundo, não é? As conexões sombrias daquele médium.
e tantos outros, né? Então, por favor, deixe para lá isso. Quiserem ler, leiam, mas até como objeto de curiosidade, né? Mas não pode ser sério. Um médium desse não pode ser sério, não pode ser visto com seriedade, muito menos um espírito que se predispõe a esse tipo de brincadeira, né? Num momento tão grave pelas quais nós estamos atravessando. Né? Isso é uma brincadeira, realmente. Quantas vezes você sentiu medo que tenha se tornado desespero? Né? E quantas vezes você sentiu um medo completamente sem fundamento que só serviu para o impedir de levar adiante as suas ações? Muitas vezes, né? A gente se sente travado com esse medo. Já se desesperou em vão? Sofreu com esse desespero? Por outro lado, você já encontrou segurança numa falsa esperança? Sofreu por ter apostado na probabilidade de concretização da sua esperança? Já teve medo de que suas esperanças fossem vãs? Já perdeu a segurança por causa da dúvida a ponto de abandonar uma possibilidade antes mesmo de se certificar sobre as condições existentes para sua realização? Então, tudo isso é um medo antecipado de uma circunstância que muitas vezes nem vai ocorrer. Né? E, por acaso, você já sentiu um medo que lhe provocasse cautela na ação, impedindo graves desastres em sua vida? Ou já encontrou na segurança uma possibilidade de realização pessoal? Então, uma coisa é prudência, outra coisa é o medo que trava. Você já observou as relações existentes entre seus medos e esperanças e suas crenças? Então, se nós estamos reformulando as nossas crenças nesse momento de trânsito de uma fase evolutiva para outra, então nada melhor do que analisar também tudo aquilo que faz parte ou fez parte da nossa vida até então. No que eu acredito? Né? O que norteia a minha vida? Será que o que norteia a minha vida é correto? Né? Se os medos são, como afirmaram os autores citados, originados em ideias de coisas passadas ou futuras, eles estão diretamente relacionados às nossas crenças, se modificarmos os significados que atribuímos a elas, se estabelecermos novas relações, os nossos medos podem perder força, nossas esperanças podem se fortificar. Então, nada melhor do que nos fortalecermos com a confiança em nós mesmos, através do autoconhecimento, a confiança nos mentores espirituais que estão à nossa volta, no nosso querido amigo espiritual que vela pela nossa encarnação, não é? Nossas esperanças também seriam, segundo tais teorias, fruto das nossas crenças. Por isso, cuidado, né? Trata-se aqui de crer ou não crer. E, consequentemente, de conduzir a vida por um caminho compatível com as nossas necessidades. Né? Jean-Paul Sartre foi um pensador que surge no começo do século XX, né? E a vida dele transcorre através de duas grandes guerras que a Europa vivenciou. O francês teve o seu país invadido por 2 ocasiões pela Alemanha, né? E a última, a Alemanha nazista. Então, Sartre fez parte, inclusive, da resistência francesa contra essa invasão. Sem dúvida nenhuma que uma pessoa dessa não poderia pensar de outra forma, senão um existencialismo ateu. Né? Coloque-se na situação de um pensador desse, dentro de uma expectativa de vida mais harmônica. No entanto, a igreja ou as religiões não respondem às suas expectativas. É quase como se fosse hoje, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir pela TV, a entrevista que foi feita no Roda Viva, há umas 15 dias atrás, 20 dias atrás, com o atual dirigente do Charlie Hebdo. Né? Então, o atual dirigente. Ele sobreviveu à chacina, porque todos eles estavam, lembram-se, né, numa sala pequena, com uma mesa grande, e naquele momento que aqueles infelizes daquelas criaturas invadiram a sala e passaram, então, aquela cena tão cruel, ele escorrega e cai embaixo da mesa, juntamente com o outro,
E ele, portanto, fica ouvindo aquilo tudo, né? E quando tudo volta ao silêncio, ele então sai debaixo da mesa, ele está ferido, mas sobrevive, né? Então, a pergunta que jornalistas fizeram para ele, inclusive um dos cartunistas que sempre faz cartoons ali durante as entrevistas que são feitas pelos jornalistas, né? A pergunta que foi feita para ele foi: você acredita em Deus? Ou melhor, você pensou em Deus naquele momento? Ou o que você pensou, afinal, naquele instante, né, em que a situação estava acontecendo? Aí ele disse assim: eu não pensei absolutamente em nada, eu fiquei só na expectativa do que estava ocorrendo, né? Mas você pensou em Deus em algum momento? Ele falou: não. Você não acredita em Deus? Absolutamente. E agora? Muito menos. Muito menos. Então, vamos condenar uma pessoa dessa? Lógico que não. É uma pessoa que só está vendo a vida com este foco, né? O foco da frente, do lado e de trás. Ele não segue o convite, também talvez ele nem conheça Allan Kardec, né? Embora seja francês como o codificador, mas se ele tivesse subido ao alto de uma montanha, virtualmente falando, e visto a vida daquela perspectiva, talvez ele acreditasse numa força superior que estava ali preservando a sua própria existência. Agora, a complexidade daquele problema foi tamanha que não dá para a gente resolver de um momento só por que tudo isso aconteceu, não é? Então, é algo que precisa ser analisado ainda mais aprofundadamente, mas, sem dúvida nenhuma, tem um porquê, né? Então, nossas esperanças seriam, segundo tais teorias, fruto das nossas crenças, sem dúvida nenhuma. Esse rapaz diz que ele vive agora cercado de policiais, onde quer que ele vá, ele está sempre com seguranças. Inclusive, no Brasil, quando ele veio para dar entrevista, a Polícia Federal estava dando a segurança necessária para ele. É uma vida muito triste, não é? Que essa pessoa está vivendo atualmente por força realmente desse atentado tão infeliz. Mas, enfim, Sartre estaria, portanto, correto ao propor que nós podemos modificar o mundo? Ele disse que nós podíamos modificar o mundo, né, Jean-Paul Sartre, contemporâneo desse jovem do Charlie Hebdo, que podemos viver como se o mundo não estivesse suscetível a processo determinista. Será que a gente pode viver assim? Não sei. Nós temos livre-arbítrio, mas também estamos circunscritos ao determinismo evolutivo, né? Só se nós fôssemos espíritos puros, não haveria um determinismo divino a nos impor determinadas circunstâncias, não é? Mas nós ainda estamos submetidos a esse determinismo evolutivo. Segundo os estoicos, calma e equilíbrio racional seriam suficientes para nos guiar do medo à precaução, não havendo um mal que pudesse ameaçar a razão. Muito bem. Caminhando um pouco mais, o medo, portanto, nos serve muitas vezes para que não coloquemos as nossas vidas em risco. Mas, em outras vezes, dependendo do contexto e da intensidade, é exatamente o medo que nos coloca em risco. Olha aí os jovens que muitas vezes arriscam as suas vidas, não é? Porque quando nós temos juventude do corpo, parece que nada vai nos atingir, né? Analisem-se, vocês que são idosos hoje. Eu não. Continuo jovenzinha. Mas todos nós já tivemos 15 anos um dia. 15, 18, 20. Né? Então, a perspectiva para um jovem dessa faixa etária é: o mundo é uma maravilha, eu estou aqui para mudar tudo, mudar a vida, mudar o mundo, então nada vai me atingir. Né? A gente tem aquele sentimento de potência, né? E sem dúvida nenhuma, que com o passar do tempo a gente vai vendo que a vida não é exatamente aquilo que nós gostaríamos que fosse, né? Mas que nós estamos aqui com a expectativa, com a esperança de poder modificar alguma coisa.
Depois eu vou dar a diferença entre esperança, esperançar, expectativa, etc. Em outras vezes, dependendo do contexto e da intensidade, é exatamente o medo que nos coloca em risco. A esperança nos serve muitas vezes para que encontremos sentido em continuar vivendo. Outras vezes, pode ser exatamente o que nos impede de viver. A felicidade, para um pensador existencialista atual chamado Comte Sponville, consiste em livrar-se das armadilhas da esperança, ao invés de esperar, conhecer, desejar, amar e realizar. Então, aqui ele está dando o conceito já de esperança no sentido de esperar. O conceito de esperançar é conhecer, desejar, amar, realizar, trabalhar, partir para a ação e não ficar na expectativa de que algo aconteça no futuro, para que possamos viver melhor. Né? Então, esperançar é ter ação, é ter atitude, e não ficar na expectativa apenas e tão somente estática. Né? Então, Comte Sponville escreveu um livro chamado A Felicidade Desesperadamente. Então, o que ele diz nesse livro? Todo mundo está em busca da felicidade. Eu quero ser feliz. Né? Então, todo mundo aparece na televisão sorrindo. Todos os artistas, os atores, um sorriso até aqui. Né? Então, quando alguém está sério, o outro já diz assim, o que você tem hoje? Aí, imediatamente, a pessoa já planta um sorriso. Mas nem sempre nós estamos dispostos a ficar sorrindo o tempo todo. Mesmo porque a vida também é feita de angústias, de paradas, de estacatos para que a gente possa refletir. Então, o sorriso imperturbável é um sorriso irônico. Né? Agora, o sorriso fruto da alegria interior é outra coisa. Então, ele contesta justamente isso, Comte Sponville. Né? Assim, nunca vivemos, esperamos viver e dispomos-nos sempre a ser felizes, é inevitável que nunca o sejamos. Só há bem nesta vida na esperança de outra vida. Então, nós não podemos somente esperar a esperança, né? Ser felizes, melhor dizendo, numa outra existência. Nós temos que plantar a nossa existência, a nossa felicidade, melhor dizendo, aqui mesmo. E, finalmente, os nossos medos e esperanças continuariam presentes não como prisões, impedimentos, mas como sinalizadores alertas para iniciarmos e conduzirmos as nossas buscas pela construção do mundo no qual desejamos viver e o qual deixaremos como herança para as futuras gerações. Então, o que está sendo proposto para nós através desses pensadores existencialistas e pela filosofia clínica é que nós precisamos nos autoanalisar, não é? Analisar a nossa vida, como é que ela se coloca, quais são as propostas que a vida nos traz e por que nós fazemos opções. Que opções são essas que estamos fazendo? Será que são as melhores opções? E por que muitas vezes nós caímos em desespero quando as coisas não se realizam como nós gostaríamos que se realizassem, né? Então, vamos refletir um pouquinho com os slides? Muito bem. Vamos ver aqui alguns pensamentos de alguns pensadores de momentos diferentes. Voltaire. Voltaire era um contestador muito grande, um crítico da religião, né? Principalmente da religião católica no seu tempo. Né? Ele dizia o seguinte, que a esperança é um alimento da nossa alma, ao qual se mistura sempre o veneno do medo. Olha só. Mais um pensador, Sêneca, esse já é um filósofo romano, contemporâneo de Paulo de Tarso, preceptor de Nero, né? Não poderia pensar de outra forma a não ser esta. Deixarás de temer quando deixares de ter esperança. Realista, pé no chão, sem dúvida nenhuma, vivendo um momento grave da sua evolução e da evolução do império ao qual ele estava inserido. Então, vejam que muitas vezes os filósofos trazem o seu pensamento porque são visões de mundo, né, no qual eles estão inseridos, mundo nos quais eles estão inseridos. Por isso que a doutrina espírita surge em momentos importantes para refazer ou reformular esses pensamentos e fazer a triagem necessária para que a gente saiba como se conduzir.
Então, são pensamentos importantes, sim, porque vão trazer para nós a jornada do pensamento humano. Como que o ser humano chegou até a doutrina espírita, não é? Olha só que coisa importante. Então, na Epístola aos Romanos, o Paulo vai dizer lá, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperanças. Que Escrituras? Ao tempo de Paulo de Tarso, o Evangelho de Jesus não existia ainda, né? Então, são as Escrituras antigas. Paulo vai estudar nos escritos de Mateus, que Emmanuel, lá no livro Paulo e Estevão, vai nos revelar que existia um evangelho de Mateus antes desse outro evangelho que foi escrito posterior. É o proto-evangelho de Mateus, que a história registra, mas que não existe em fragmentos, né, atuais. Paulo estudou com o proto-evangelho de Mateus. Mas ele está se referindo aqui à esperança das Escrituras. Então, o que os profetas escreveram para nós em termos de expectativa melhor de vida, né? Que mais? Vamos lá. Uma das 3 virtudes teologais que a Igreja pontua como sendo importante para nós e que foram criadas, lógico, essas virtudes teologais com base na fala de Paulo, lá na sua Epístola aos Coríntios, assim permanece agora essas 3, a fé, a esperança e o amor, e o maior deles, porém, é o amor. O nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, traz a definição de amor como sendo caridade, né? Não tem nenhum porém aí a acrescentar. A caridade nada mais é do que o amor praticado, não é? A esperança está relacionada com a fé, de acordo com Hebreus, também mais uma epístola paulina. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sábio Paulo. Para um cristão, portanto, ter esperança é saber que, apesar das dificuldades que o cristão enfrenta nesta vida, o melhor ainda está por vir. Assim esperamos. Assim esperamos esse nosso país querido, não é? Nem todos conhecem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Veja lá, Emmanuel, mais uma vez a sua reflexão, lá no Vinha de Luz, número 75. Agora nós vamos trazer algumas definições do que seja esperança. É um ato de esperar alguma coisa, pode ser também um sinônimo de confiança. Ter esperança é acreditar que alguma coisa muito desejada pode acontecer, ou vai acontecer. A esperança pode ser fundamentada ou realística, ou baseada em alguma utopia, algo que dificilmente será alcançado. Ou, em sentido figurado, a palavra esperança pode dizer respeito a alguma pessoa na qual é colocado um elevado grau de expectativa. Né? Então, é importante que a gente tenha definição de palavras para a gente se situar, porque senão as pessoas ficam aí achando isto ou aquilo. Já que falamos de expectativa, expectativa é o estado, qualidade de esperar algo, alguma coisa que seja viável ou provável que aconteça. Né? Por exemplo, o que vai acontecer com o nosso país, né? Na política brasileira? Existe uma expectativa? Existe. A expectativa é sempre a melhor possível, né? Que nós possamos encontrar um ambiente propício para o desenvolvimento da boa política, da boa democracia, né? E também com relação à nossa vida, quais são as expectativas que nós temos com relação à nossa existência, à nossa vida. São sempre boas expectativas, a gente sempre coloca nas mãos de Deus. Ah, meu Deus, me ajude, por favor, porque a minha esperança está aqui, né? Mas se eu não tiver a sua ajuda, o que farei? Né? O que eu posso fazer? Então, essa boa expectativa, sem dúvida, deve sempre acontecer. Outra característica necessária para que possa existir a expectativa é a previsão, informação, condição que sustente essa esperança. Caso contrário, a chamada expectativa não passaria de uma ilusão ou de uma utopia. Algo que é utopia? É algo inalcançável, algo que não dá para a gente realizar, é irrealizável. É um sonho, apenas um sonho,
não é? Ah, eu tenho uma expectativa de conseguir um emprego melhor. Mas se você não faz por merecer esse emprego melhor, se você não trabalha a sua intelectualidade, o seu aprimoramento naquilo que você sabe fazer, com cursos que vão cada vez mais atualizando você naquilo que você já é especialista, então você quer o quê? Que caia no seu colo as oportunidades? Lógico que não, né? A expectativa é uma suposição incerta que está mais ou menos influenciada por fatos realistas, né? Normalmente, quando o indivíduo espera ou deseja muito por algo, alguma coisa, eventualmente a expectativa não cumpre a realidade, surge o sentimento de desilusão, não é assim? Ai, mas eu queria tanto que isso acontecesse, seja que fato for, não é? Dentro da minha vida pessoal, profissional, amorosa, mas não aconteceu. Ah, meu Deus, por quê? É essa sempre a pergunta que a gente coloca. Por quê? Porque não era o momento, né? E se talvez acontecesse, você não fosse tão feliz, né, quanto você acha que seria. Por outro lado, quando a realidade supera o esperado, disse que determinada coisa ou situação superou as expectativas. Ah, eu estou com um emprego novo, nossa, superou as minhas expectativas, né? Que expectativas eram as suas? Então, vamos analisar aquilo que você esperava que acontecesse, o que realmente aconteceu, e se realmente o que aconteceu é o que deveria ser o melhor para você, né? Para a realização da sua profissão, ou da sua vida pessoal, ou do seu amor. Então, aí o conceito de esperançar, almejar, sonhar, buscar, agir, é contrário de esperar. Esperar é sempre aquela expectativa, né, de acontecer alguma coisa, independentemente de você fazer alguma coisa ou não, né? Quando estamos sem forças, precisamos ter esperança, que é diferente de ficar esperando. Esperançar é sonhar, é definir o que se quer e o como irá alcançar. Então, esperançar passa a ser uma força que nos torna resilientes. Então, esperançar é fazer também, não é só que você faz com a expectativa de alcançar, mas é uma ação. Você está agindo para isso, né? Quem usa muito essa diferença é o professor Mário Sérgio Cortella, já ouviram ele, né? No YouTube, ele tem todo um programa que ele fala só, ele investe, né, no esperançar, com todo o ânimo que o caracteriza, né? Então, a esperança fez parte até da mitologia grega, não é? Com a caixa de Pandora. Dizem que, quando ela foi criada por Zeus e sob a tutela de Hefesto, ela, no fim, contrai um matrimônio com Epimeteu e ele tinha uma caixa em casa. E aí ela disse assim, ele era irmão de Prometeu, né, o criador do homem. E aí ele diz assim, não mexe nessa caixa. Foi justamente o convite que ela precisava para abrir a caixa. E ela vai abrir a caixa. E o que ela faz? Ela tira todos os males do mundo de dentro dessa caixa. Quando ela percebe, ela fecha e conserva dentro o quê? A esperança, né? Então, ela conservou. É sempre a mulher. Eu não sei por que é sempre a mulher, viu? Não é? Por que é sempre a mulher que, não é? Responsável por tantas coisas. E o homem é sempre inocente, coitadinho. Devia ser caixa de Prometeu, né? Não caixa de Pandora, mas enfim. Os autores do período arcaico grego trazem diferentes opiniões sobre a esperança humana, Homero, Hesíodo, Teógenes, Píndaro. Então, eles diziam assim, que esperança é uma espera do porvir, baseada numa estimativa racional, não sendo, contudo, certo e confiável, portanto, pertence ao campo da opinião. Então, vejam como ele já começava a elucubrar naquela época, né? Então, nada mais é esperança do que mera opinião. Interessante tudo isso, né, gente? Então, vocês vejam que, quando o Espiritismo diz que nós estamos numa linha do tempo, não existe passado, nem presente, nem futuro, e o Bergson vai falar da duração do tempo, nós estamos passando pelo tempo
né? Mas fazemos parte somos o passado, fazemos o presente, mas estamos sempre nos encaminhando para o futuro. Então, não existe interrupção, né? Se nós olharmos isso tudo sob o ponto de vista espírita, nós vamos ver que nós somos sempre uma continuidade, não existe uma interrupção. Então, tudo o que se passou lá atrás nada mais é do que agora, presente também, né? Então, não está perdido no passado, está fazendo parte do nosso presente, né? E o Eurípides, grande dramaturgo grego, por outro lado, afirmava, juntamente com Tucídides, que era um poeta grego, afirmava que a esperança, enquanto espera, era um desejo, uma aspiração relacionada com a confiança. Olha lá, o esperançar já, não é? Na época deles. E não era uma época muito fácil também, não é? Porque Atenas também era muito complicada sob o ponto de vista político. E no pensamento moderno, nós reencontramos em Immanuel Kant uma análise filosófica sobre esperança como uma das 4 questões principais a que a filosofia deve responder. Que 4 questões são essas? Que posso eu saber? Que devo eu fazer? Que me é permitido esperar? E o que é o homem? No que diz respeito ao que é permitido esperar, porque é toda uma complexa filosofia de Kant, né? Mas o trecho mais fácil para a gente entender é o esforço de aperfeiçoamento moral, a tentativa de transcendência do sensível, a tentativa de suprimir as inclinações sensíveis enquanto princípios determinantes do agir. Cada homem tem direito a esperar a felicidade na medida em que dela se tornou digno, lógico. Essa esperança é inseparável da crença na existência de Deus, exigida por razões de ordem moral. Assim, segundo Kant, a religião seria um anexo da moral, uma religião nos limites da simples razão. Aliás, ele vai escrever um livro com esse título, né? A religião nos limites da simples razão. Então, a religião, para ele, não é algo inconcebível, não é um conjunto de práticas litúrgicas. A religião, para Kant, é um sentimento de religiosidade que deve ser desenvolvido, né? Que mais? Descartes, Hobbes, Leibniz, Locke, Spinoza não estão nem aí com a esperança. São pensadores modernos, né? Modernos, não contemporâneos. Contemporâneos é do século XIX para cá, né? Mas os modernos diziam assim, também olha só, o momento que eles estavam vivendo, que momento mais difícil, né? A Europa sempre foi foco de dificuldades para a vivência das pessoas, os seus conflitos com a política, com a religião, né? Então, a noção de esperança foi questionada com a ascensão do niilismo expresso por Nietzsche, por Schopenhauer, por Kafka, por Camus, Sartre, e também por acontecimentos Verdun, Auschwitz e Hiroshima. Quem conhece esses acontecimentos aí? O que foi Verdun? Ninguém conhece? Foi uma das batalhas mais cruentas da Primeira Guerra Mundial, né? Que mais exterminou pessoas, né? E principalmente soldados na Primeira Guerra Mundial. Verdun, você sabe que a Primeira Guerra Mundial foi lembrada agora no ano passado como 100 anos de começo, né? Em 2014, ela começou em 1914. Então, ela exterminou grande parte dos jovens da época, né? A Europa ficou praticamente sem jovens, porque todos foram exterminados na Primeira Guerra Mundial. E isso por quê? Porque o progresso das técnicas dos armamentos bélicos superou, né, em grau supremo a capacidade que os soldados tinham de defesa. Então, foi naquele momento que surgem os tanques de guerra e as metralhadoras, e eles não estavam prontos para isso, né? Então, o extermínio foi quase total. Auschwitz, principal campo de concentração na Polônia, assim como outros, né? Eu tive a oportunidade de, em Israel, conhecer o Museu do Holocausto. É impressionante, lógico, sem dúvida nenhuma.
Mas aí nós ficamos pensando assim, como que o ser humano pode chegar a esse nível de crueldade diante do outro ser humano? Né? O que move o intelecto de uma pessoa, a razão de uma pessoa nesse sentido? Por que é movida nesse sentido de um extermínio do outro ser humano, muito embora a sua ideologia, a sua religião seja diferente? Então, o Museu do Holocausto é uma das experiências mais tocantes, mais dolorosas, mas mais conscientizadoras que alguém possa passar. Né? Quem tiver a oportunidade de conhecer Israel, vá no museu. Né? Porque ali existe um mapa, nunca mais esqueci, um mapa que toma essa parede inteira, um pouco mais alta, com toda a localização de todos os campos de concentração da Europa, da África e pega um pouquinho lá do extremo da Rússia, né, onde essas pessoas ficavam aprisionadas ali. Né? Auschwitz e Hiroshima. Nós não estamos agora comemorando, lembrando, né, 70 anos da explosão de uma bomba atômica. Acabamos de falar sobre Auschwitz. Por que de Hiroshima? E por que de Nagasaki, que foi 2, 3 dias depois? Por quê? Né? Então, são coisas que o ser humano faz que vai precisar de uma resposta daqui, talvez, a 200 anos, a gente vai entender o que leva um ser humano a ser tão cruel com o outro. E, diante desse quadro, como que o povo japonês poderia ter esperança de sobreviver a uma chacina desta? Né? Mas é a esperança de esperançar a deles. Por isso que eles chegaram até os tempos atuais. O homem contemporâneo, que é senhor do Apocalipse, constantemente sob a espada de Damocles, sob a ameaça de um suicídio coletivo, que reduziria a nada o princípio de uma esperança histórica. O ser humano passa a ser coisa, o pior dos males em si mesmo, e não um ser ontológico de Parmênides, um vir a ser heraclitiano, que almeja esperançar para alcançar a verdade. Então, o ser humano está passando por esses momentos todos de autocrítica, não é? De autoanálise, para que possa semear esperança de esperançar, e não esperança de esperar por dias melhores que alguém traga, ou que o plano espiritual traga, já no linguagem espírita, né? Que os espíritos providenciem. Os espíritos fazem aquilo que é possível fazer, mas está nas nossas mãos fazer o possível, necessário e importante. Porque nós temos livre-arbítrio, porque nós estamos no momento de escolhas, de vivências concretas, e não de ficar esperando que o plano espiritual faça tudo por nós. Né? Daí essa ênfase que nós demos a essa análise criteriosa para essas comunicações pseudo-mediúnicas que chegam para nós hoje, com mensagens que nada mais trazem senão a opinião dos espíritos ou dos médiuns que as publicam. Né? E que de espíritas tem muito pouca coisa, tem muito de opinião. Então, opinião nós respeitamos, mas o que nos interessa é conhecimento e não opinião. O Nietzsche traz essa mensagem, que a esperança... Todo mundo conhece o Nietzsche, né? Por essa característica dele. Que a esperança foi tratada como uma bela ideia sem realidade concreta, uma loucura, uma consolação, e até mesmo o pior dos males. O Nietzsche era um crítico ferrenho contra as religiões. Né? Tem um livro dele que ele vai dizer que Deus morreu. Né? Muito interessante. Deus morreu. O Deus teológico, para ele, estava morto. Né? Mas olha só a vivência, o momento que essas pessoas estavam para poder afirmar uma coisa dessas. Né? Aí, lá nos Estados Unidos, agora, recentemente, foi feito um filme chamado Deus Não Morreu, que foi feito por uma igreja pentecostal, muito interessante. É um debate entre um filósofo existencialista ateu com um rapaz religioso cristão, né? E os dois debatem em plena sala de aula a possibilidade da existência ou não de Deus através da ciência. E
o final desse filme é tão peremptório que o filósofo morre atropelado, né? Quer dizer, não tinha outra alternativa, não tinha outro debate a não ser exterminar o filósofo ateu. Né? Quer dizer, não é bem assim que as coisas funcionam. Né? As crenças devem ser discutidas, sim, mas desde que, num determinado momento, as ideias possam convergir para a harmonia e não para a destruição delas. Que todas elas, no fim, acabam sendo válidas. Né? A concepção de homem, segundo Gabriel Marcel, que é o filósofo da esperança, né, caracteriza como homo viator, isto é, o humano é um viandante, um ser itinerante, inacabado, ainda por se fazer. Em seu caminhar, depara-se com um mundo quebrado, onde o ter prevalece sobre o ser, levando os humanos a isolarem-se e, consequentemente, a autoconsumirem-se na solidão e no desespero. Muitas pessoas fazem isso, né? Solidão. Já que não pode se dar, ou não pode encontrar esperança na realização com o outro, então se isolam. Né? Se isolam. E aí cuidam de plantas, cuidam de animais, porque o ser humano já não pode lhes dar as respostas que eles gostariam de ter. E é exatamente neste contexto do beirar a solidão desoladora que Marcel entoa um hino à esperança, única postura capaz de fazer-nos galgar em comunhão os montes e altos píncaros da nossa jornada. Ele é um otimista, Gabriel Marcel. Nasce em 1889 e falece em 1973. E a sua filosofia da esperança vem ao encontro, apesar dele ser que ele diz que ele é um existencialista cristão e católico, mas ele vem ao encontro de muitos pensamentos delineados ali pelos espíritos na codificação e que vai nos dar uma noção do que seja realmente ter essa esperança de esperançar, mas esperança ativa, né? Essa esperança ativa. A esperança, entretanto, seria apenas exclusivamente gerada em situações de provas e sofrimentos? Como explicar, então, a esperança da mulher grávida e do adolescente apaixonado que espera o amor acontecer? É o fato de que não devemos e não podemos coisificar a esperança, torná-la algo longe da experiência mais cotidiana possível. Então, a esperança não deve ser gerada somente em situações de sofrimento, ou de uma expectativa negativa, mas também a boa esperança, que é esperançar, a esperança de algo bom, né? Como a expectativa de ter um bebê. Né? Quem é a mamãe aqui, papai? Levantem os braços. Ah, olha só. Não é uma boa expectativa esperar um nenê nascer? E quando ele nasce, que você toma ele nos braços, então? Não há emoção maior. É ou não é? Concordam? E aí você olha aquele bebê e diz assim, quem será esse espírito? Ai, que medo! De onde será que ele veio? Não é? De onde ele veio? Né? Quais são as expectativas que ele traz diante da vida? Quais são as esperanças que ele traz consigo? Né? Será que são as minhas esperanças ou são as esperanças dele ou dela? E aí, quando ele vai se tornando adolescente, adulto, a vida já vai se delineando, não é? E aí nós vamos ver realmente quem é aquele ser humano. Não é nosso, viu, mamães e papais? Os filhos não são nossos. Sabiam disso? Mamãe e papai têm aquele sentimento de propriedade, né? Mas nós não somos donos dos nossos filhos, né? E os filhos, segundo Khalil Gibran, vêm através de nós, mas não são nossos, né? É muito bonito esse poema. Então, nós somos como arcos e eles são como flechas. Quando a gente solta a flecha, ele vai para o futuro, nós nem sabemos que futuro é, porque muitas vezes nós não vamos alcançar, até pela diferença de idade. Certo, mamãe? Nossos filhos são espíritos, um grande livro de Hermínio Miranda. Né? Maravilha, está vendo só? Tudo isso fala de esperança, de esperançar, não é? Afirma-se que somente pode haver esperança onde intervém a tentação de desesperar.
Ah, não, esperança somente na hora do desespero? Não é possível, né? Esperança tem que ter sempre. E o Marcel vai sintetizar de uma maneira admirável em que consiste a postura de desesperação. É uma autofagia. O que é autofagia? É a criatura comer-se a si mesmo, né? Num desespero, no autoconsumo. Né? Processo em que o ser se consome a si mesmo, prende-se em si mesmo e, crispando-se, petrifica-se diante da existência. Né? Autoconsumir-se, então, é petrificar-se, deixar-se olhar pelas medusas da existência. Porém, os esperançosos, os quais possuem o coração líquido, amoldam-se às exigências do ser. O que são as medusas? As pessoas que assistiram o Fúria de Titãs 2, não, Fúria de Titãs 1, né? Sabe a lenda da Medusa, né? Que, para variar, era uma mulher que olhava os homens e os petrificava. Olha só. Muito bem, deixa os gregos lá, né? Então, esse cabelo dela era feito de cobras, né? A história da Medusa não vão contar, fica para pesquisa de vocês, tá? Mas é uma história bem interessante. Tem uma razão, viu? Tem uma razão de ser. Então, Marcel finaliza dizendo: poder-se-ia dizer que a esperança é essencialmente a disponibilidade de uma alma bastante e intimamente comprometida em uma experiência de comunhão para cumprir o ato transcendente, a oposição da vontade, do conhecimento, pelo qual ela afirma a perenidade vivente, da qual essa experiência oferece, por sua vez, a roupa e as primícias. Isso é para pensar em casa. Né? São reflexões profundas de um pensador existencialista cristão, que não aborta a ideia da divindade. Isso é muito importante. Não podemos, segundo os existencialistas querem, jogar sobre Deus a responsabilidade sobre tudo que ocorre no mundo, que foi o caso do rapaz, do atual dirigente de Charlie Hebdo. Quer dizer, se Deus existisse, o sofrimento não existiria sobre a Terra. Dedução ilógica, exatamente, muito pequena, muito restrita, muito limitada ao tempo em que ele está vivendo. Se ele fosse um espiritualista, sem dúvida nenhuma que ele iria acreditar em reencarnação como um fato, e não como uma suposição, como um princípio religioso, um princípio de fé, mas como um princípio de razão, como que é a doutrina espírita. Se ele lesse o seu conterrâneo, obrigada, Allan Kardec, ele saberia, não é? Então, não basta ser espiritualista, porque imortalidade da alma, todo movimento espiritualista diz, agora a vida após a morte, só o Espiritismo descreveu para nós como é essa vida após a morte, não é? Marcel escreve isso em plena Segunda Guerra Mundial, olha lá, 1944, no auge da Segunda Guerra Mundial, da invasão nazista na Europa, na França, na Itália, né? Então, são todos esses movimentos que, infelizmente, marcam o nosso inconsciente coletivo. Aqui um comentário de um estudioso da obra de Marcel. Ele diz que o filósofo francês sustenta que a única saída para a construção de uma civilização nova e esperançosa somente se torna possível no horizonte da comunhão, da fidelidade e do amor. Não é outra coisa que diz o Espiritismo. Marcel. Ok, então aqui, depois nós vamos falar um pouco sobre as influências espirituais, as obsessões, vampirismos, apocalipses, falsas profecias, pseudo-sabedorias. Então vamos fazer uma pequena pausa. Até já!